Boa noite a todos de novo. A gente tem falado muito de Deus nessas últimas aulas e hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Esse é o módulo avançado, capítulo 3, módulo avançado 3, capítulo 2, aula 4. E a gente vai falar da relação de Deus com o universo. É o documento 4, que foi apresentado por um conselheiro divino de Uversa. Lembrando que nada substitui a leitura do livro. Cada indivíduo deve colher as suas próprias interpretações, a partir da sua liberdade de escolha e capacidades inerentes para maior compreensão. Nesse documento, nós vamos abordar 5 tópicos, que é a atitude do Pai para com o universo, Deus e a natureza, o caráter imutável de Deus, como compreender Deus e as ideias errôneas sobre Deus. Esse trechinho eu trouxe de um outro documento que fala assim: por grande universo, nós designamos em geral os 7 superuniversos em evolução, em conjunto com o universo central e divino. E estas são as criações organizadas e habitadas até o presente. Elas são todas uma parte do universo mestre, que abrange também os universos do espaço exterior, não habitados, mas em mobilização. Então, daqui para cá, habitado, e daqui para cá, ainda não está habitado, mas os reveladores falam que está em mobilização. E num passado eternamente distante, o Pai Universal, antes do seu despojamento voluntário de personalidade, poderes e atributos, que constituiu o Filho e o Espírito, parece ter sido uma deidade inqualificável, absoluta e infinita, mas uma primeira fonte centro. Sem um filho, não poderia, em nenhum sentido da palavra, ser considerada o Pai Universal. A paternidade não é real sem filiação. Além disso, para ter sido absoluto, em um sentido pleno, o Pai deve ter existido sozinho, em algum momento eternamente distante. Entretanto, ele nunca teve tal existência solitária. O Filho e o Espírito são ambos coeternos com o Pai. O Pai Universal, ele tem um propósito em relação aos fenômenos materiais, intelectuais e espirituais do universo dos universos. Propósito este que ele está cumprindo ao longo de todo esse tempo. Deus criou os universos pela sua própria vontade, livre e soberana, e criou-os de acordo com o seu propósito, onisciente e eterno. E os reveladores falam que somente as deidades do paraíso e os seus colegados mais elevados é que realmente conhecem esse propósito de Deus em relação às criaturas, em relação a toda a criação, em relação ao universo. Tudo o que se sabe é que é um ideal espiritual muito elevado. É fácil deduzir que o propósito de criar o universo central perfeito de Avona haja sido puramente uma satisfação de natureza divina. Avona, ela pode servir como modelo original de criação para todos os outros universos. A gente já falou muito de modelo original na escola, né? E eles estão falando que a Avona, ela pode servir de modelo original para todos os outros universos. E também como aprendizado final para os peregrinos do tempo, no seu caminho para o paraíso. Porque ali, nos 7 círculos de Avona, do 7º ao 1º, é que nós vamos fazer os nossos últimos ajustes. E a meta dos superuniversos, tais como eles são, e dentro dos seus potenciais, é tornarem-se perfeitos, como Avona o é. E essa perfeição, ela concerne a realizações físicas, espirituais, mesmo o desenvolvimento na administração, governo e fraternidade, ou seja, em todas as ordens, né? Aí eles dizem que
Há um plano assombroso, o plano assombroso de aperfeiçoamento dos mortais evolucionários, bem como os corpos de finalidade, uma vez que hajam alcançado o paraíso, a fim de prover-lhes o preparo posterior para alguma tarefa futura ainda não revelada, com efeito parece ser no presente uma das principais preocupações de todos os 7 superuniversos. Mas mesmo assim, eles falam que eles estão todos empenhados na nossa progressão, mas não é essa ainda a preocupação exclusiva deles, não é a ocupação exclusiva deles a nossa progressão. Eles também têm outras ocupações, né? Aí eu trouxe os trechinhos de vários documentos só para ressaltar a respeito daquele plano assombroso de aperfeiçoamento dos mortais que eu falei lá atrás. Então, Deus tem um plano. Deus tem um plano para o planeta, Deus tem um plano para o indivíduo. Nós não somos jogados aqui aleatoriamente por conta da nossa própria sorte. Há uma administração gigantesca cuidando dessas coisas. Há um plano para o planeta. Aqui eu estou levando em consideração um planeta normal, não rebelado. Primeiro vem o príncipe planetário. Aí ele nos ensina, coloca em ordem aquele planeta, e assim sucessivamente, um após o outro, até aquele planeta chegar na era de luz e vida. Então, esse é o plano para o planeta. E também tem um plano de ascensão para cada criatura humana. Há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura, de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna. E os tesouros infinitos dessa carreira sem par lá estão, para recompensar a vossa luta. Vós ireis passar exatamente por 570 mudanças moronciais diferentes e ascendentes. 8 dessas mudanças vão ocorrer no sistema, 71 na constelação e 491 durante a vossa permanência nas esferas de Salvington. Ao total, nós vamos passar por 1.141 esferas, mais 1 bilhão de esferas perfeitas de Avona. Né? E aqui eles dizem assim: cada unidade de vida ascendente é uma verdadeira escola de aperfeiçoamento para o estágio seguinte da existência. E isso é verdadeiro sobre todos os estágios da ascensão progressiva do homem ao paraíso. Verdadeiro para a experiência mortal inicial em um planeta evolucionário, como é verdadeiro para a escola final dos Melquisedeques. Ou seja, o aprendizado começa aqui, a nossa escola começa aqui, nesse planeta evolucionário, e a escola final é lá na escola dos Melquisedeques. E o universo inteiro, ele se torna uma grande escola para todas as criaturas de Deus. Os reveladores falam que, esse é o primeiro tópico, desculpa, a atitude do Pai para com o universo. Aí os reveladores, eles falam que, durante muitas épocas, os habitantes de Urântia vêm interpretando erroneamente a providência de Deus. Há uma providência divina operando no vosso mundo. No entanto, ela não é um ministério material, pueril e arbitrário que muitos mortais conceberam que fosse. A providência de Deus consiste nas atividades entrelaçadas dos seres celestes e dos espíritos divinos, os quais, de acordo com leis cósmicas, trabalham incessantemente para a honra de Deus e para o avanço espiritual, não material, dos seus filhos no universo. Não há limites para as forças e personalidades que o Pai pode usar para manter o seu propósito e sustentar as suas criaturas. Aí agora que a gente tem uma daquelas escrituras humanas, né, que os reveladores acharam aqui em Urântia, e eles acabaram
deixando no livro, né, colocando no meio do livro. E nesse documento tem muitas dessas frases, dessas escrituras humanas, estão em aspas. Diz assim: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às preces deles. Deus, ele sustenta constantemente todas as coisas materiais e todos os seres espirituais. Os universos são eternamente estáveis. A estabilidade se mantém em meio à instabilidade aparente. Às vezes a gente acha que vai colidir algum meteoro, algum cometa, vai colidir, vai acabar o mundo. Aí eles estão falando que não, existe uma estabilidade em meio a essa instabilidade que apresenta para a gente. E existe uma ordem e uma segurança subjacentes em meio às perturbações da energia e aos cataclismos físicos nos domínios estelares. O Pai Universal, ele não se retirou da administração dos universos. Ele não é uma deidade nativa. Se Deus deixasse de ser o sustentador sempre presente de toda a criação, um colapso universal ocorreria imediatamente. Fora de Deus, não haveria uma coisa tal como a realidade. O Pai distribui incessantemente a energia, a luz e a vida. O trabalho de Deus é tão real e prático quanto espiritual. Ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Essa é mais uma daquelas escrituras encontradas aqui. Aí o revelador continua, ele fala assim: um ser da minha ordem, e ele é um conselheiro divino, lá de Uversa, e ele fala assim: um ser da minha ordem pode descobrir a harmonia última e detectar uma coordenação profunda e ampla nos assuntos rotineiros da administração no universo. Muito do que parece ser desconectado e fortuito, ocasional, para a mente mortal, mostra-se ordenado e construtivo à minha compreensão. Ou seja, para a gente que tem uma mente muito mais inferior do que ele, para a gente não consegue ver essa coordenação, essa administração, mas ele, que tem uma mente mais superior, ele consegue ver isso, o que a gente não consegue enxergar. E ele diz que mesmo assim, apesar do conhecimento que eu tenho dos fenômenos dos universos, vejo-me constantemente confrontado por reações cósmicas que não posso penetrar inteiramente. Deparo continuamente com conspirações aparentemente fortuitas, né, casuais, tecidas por uma interação de forças, energias, intelectos e espíritos que não consigo explicar de maneira satisfatória. Mesmo tendo uma mente muito mais evoluída do que a nossa, mesmo assim, para ele tem coisas que ele não consegue compreender, né? Aí ele continua, ele fala assim: o que causa a minha perplexidade é deparar com o que parece ser o desempenho dos seus coordenados misteriosos, que são os três absolutos de potencialidade. Esses absolutos parecem suplantar a matéria, transcender a mente e sobrepujar-se ao espírito. Aí ele fala assim: fico constantemente confuso e muitas vezes perplexo com a minha incapacidade de compreender essas transações complexas que atribuo às presenças e à atuação do absoluto inqualificável, do absoluto da deidade e do absoluto universal, né? Esse é o mistério de Deus, né? Não tem como a gente explicar mesmo. Nós tivemos muitas aulas falando sobre os absolutos, mas quando se trata do absoluto inqualificável, como que a gente vai explicar? É realmente o mistério de Deus, né? Há também uma unidade orgânica nos universos do tempo e do espaço,
que parece respaldar toda a tessitura dos eventos cósmicos. Essa presença viva do Ser Supremo em evolução, essa emanência do incompleto projetado, é inexplicavelmente manifestada de quando em quando, por meio daquilo que parece ser uma coordenação assombrosamente fortuita de acontecimentos cósmicos aparentemente desconectados. E essa deve ser a função da providência, ele fala, o âmbito do Ser Supremo e do agente conjunto. A mente, né? E aí eu trouxe outro trechinho de um outro documento só para complementar esse parágrafo aqui. Diz assim: o grande universo não é apenas uma criação material de grandeza física, de sublimidade espiritual e de magnitude intelectual. É também um organismo vivo, magnífico e sensível. A realidade física dos universos simboliza a realidade perceptível do Supremo Todo-Poderoso. Esse organismo material vivo é perspassado por circuitos de inteligência, do mesmo modo que o corpo humano é atravessado por uma malha de rotas de sensações neurais, né? Nós estamos todos interligados, né? Somos todos interligados em unicidade através da mente, do Espírito Infinito. Nós estamos todos unidos. Aí o revelador falando, o conselheiro divino falando, ele diz assim: estou inclinado a acreditar que é esse o controle vasto e geralmente irreconhecível de coordenação e interassociação de todas as fases e formas da atividade universal, que causa uma mescla tão variada, tão aparente e incorrigivelmente confusa de fenômenos físicos, mentais, morais e espirituais que, de um modo tão inequívoco, trabalham para a glória de Deus e para o bem de homens e anjos. Deus e a natureza. A natureza é, em um sentido limitado, a vestimenta física de Deus. A conduta ou ação de Deus é qualificada e provisionalmente modificada pelos planos experimentais, pelos modelos evolucionários de um universo local, constelação, sistema ou planeta. Deus atua de acordo com uma lei bem definida, invariável e imutável, em todo o amplo e cada vez mais vasto universo mestre. Mas ele modifica os modelos da sua ação de modo a contribuir para a conduta coordenada e equilibrada de cada universo, constelação, sistema, planeta e personalidade, e de acordo com os objetivos, metas, planos locais dos projetos finitos para o desdobramento evolucionário. Então, esses modelos originais básicos, eles, quando os portadores da vida vêm para o planeta, então eles pegam esses modelos originais básicos e daí eles têm que fazer as adaptações nesse modelo original básico de acordo com o que ele encontra aqui no planeta. Então, por exemplo, aqui está, os tipos segundo a atmosfera, eles têm que adaptar esse modelo original básico de acordo com a atmosfera encontrada aqui, a nossa intermediária. Os tipos segundo os elementos, a nossa é a terrestre. Os tipos segundo a gravidade, a nossa é a média. Os tipos segundo a temperatura, a nossa é a 3. Os tipos segundo a eletricidade, a nossa é a modelo 4. E os tipos segundo a energia, a nossa é a modelo 3. E depois tem os tipos que não são denominados. E no conceito da natureza? No conceito da palavra natureza, existe a definição do fenômeno da vida. Entre os componentes mais conhecidos encontram-se os animais, grupo que inclui os seres humanos, então nós fazemos parte da natureza, os fungos, as bactérias, os parasitas e todo o reino das plantas.
A natureza, ela é uma resultante no tempo e no espaço de dois fatores cósmicos. Primeiro, a imutabilidade, a perfeição e a retidão da deidade do paraíso. É a essência, né, do modelo básico e original. E segundo, os planos experimentais, os tropeços nas execuções, os erros de insurreições, a incompletude no desenvolvimento e a imperfeição de sabedoria das criaturas exteriores ao paraíso, das mais altas às mais baixas. Aí eu colocaria desde os portadores da vida, o príncipe planetário, toda a rebelião, o casal humano e até nós, né? Nós também somos, acabamos modificando a natureza. A natureza, portanto, ela traz um vínculo de perfeição, uniforme e imutável, majestoso e maravilhoso, que vem do círculo da eternidade, que é a essência, né, do modelo básico. Mas, em cada universo, planeta e vida individual, essa natureza ela é modificada, qualificada e desfigurada casualmente pelos atos, erros e deslealdades das criaturas dos sistemas, dos universos evolucionários. E é por isso que a natureza tem sempre um ânimo mutável, ela consegue estar sempre mudando, a gente consegue mudar a natureza. E caprichoso, se bem que estável no fundo, mas que varia de acordo com os procedimentos vigentes em cada universo local. Ou seja, a natureza, ela acaba ficando nas nossas mãos, né? Deus não está pessoalmente presente na natureza, nem em nenhuma das forças da natureza, pois o fenômeno da natureza é uma superimposição das imperfeições da evolução progressiva e, algumas vezes, das consequências da rebelião insurrecionária, sobre os fundamentos da lei universal de Deus, provenientes do paraíso, do modo como se apresenta em um mundo, tal como Diurantia, né, um planeta decimal, um planeta, além de ser decimal, ele é um planeta rebelado, né? A natureza jamais pode ser a expressão adequada, a verdadeira representação, o retrato fiel de um Deus infinito e onisciente. A natureza no vosso mundo é uma requalificação estipulada das leis da perfeição, feita pelos planos evolucionários do universo local. Que farsa é adorar a natureza porque esteja penetrada por Deus, pois ela o está de um modo limitado e restrito, porque é apenas uma fase do poder universal e, portanto, do poder divino. A natureza também é uma manifestação do inacabado, do incompleto, das elaborações imperfeitas do desenvolvimento, do crescimento e do progresso de um universo experimental em evolução cósmica. E mesmo assim, né, a gente acha que ela é perfeita. E a natureza está desfigurada, a sua face de beleza tem cicatrizes, as suas feições ficaram murchas com a rebelião pela conduta errônea, pelo pensamento desviado das miríades de criaturas que são uma parte da natureza, mas que têm contribuído para a sua desfiguração no tempo. Não, a natureza não é Deus, a natureza não é um objeto de adoração. E aí, pesquisando, eu encontrei os adoradores da natureza. O culto à natureza é frequentemente considerado a fonte primitiva de crenças religiosas modernas e pode ser encontrada em teísmo, panenteísmo, panteísmo, deísmo, politeísmo, animismo, totemismo, xamanismo e paganismo. E são formas e aspectos do culto à natureza. Culto equino. Culto equino é uma forma de culto religioso que considera o cavalo como divindade. Os
círculos de pedra. E esses círculos de pedra, eles colocam umas pedras em cima das outras, não precisa ser necessariamente um círculo, e eles fazem adoração à deusa da lua. A deidade lunar, essa aqui é uma deidade lunar, a deusa Selena e a deusa caçadora Artemis. Tem uma deidade solar, que é o deus Apolo, deus do sol, adoradores do sol. A mãe natureza, esse acho que é o mais comum que a gente vê, né, que fala mãe natureza ou mãe terra, é uma mulher que representa a mãe terra, a figura de uma mulher. E monumento megalíptico é uma construção monumental, grande, com grandes pedras, né, a base em grandes blocos de pedra. Mas a natureza não é um objeto de adoração. O caráter imutável de Deus. E por um tempo grande demais, o homem pensou em Deus como um ser semelhante a si próprio, né? Semelhante a ele, com emoções humanas, é um Deus capaz de ira, de raiva, um Deus ciumento, mas Deus não tem, nunca teve e nunca terá rivalidade ou ciúme do homem, nem de qualquer outro ser no universo dos universos. O Deus eterno, ele é incapaz de ira ou de raiva. Uma parte muito grande da dificuldade que os mortais de Urântia têm de compreender Deus deve-se às consequências de longo alcance da rebelião de Lúcifer e da traição de Caligástia. Aí o revelador fala que em mundos não segregados pelo pecado, as raças evolucionárias daqueles mundos, elas são capazes de formular ideias muito melhores do Pai Universal, pois os seus conceitos, eles sofreram menos distorções, confusões e deturbações do que a gente aqui em Urântia, né? E aí o homem inventou esses deuses aqui, né? São os deuses do Olimpo. E são deuses parecidos com ele mesmo, só que com poderes, né? Tem Zeus, que é o deus de todos eles. Poseidon, aqui que é o deus dos mares. Atena, a deusa da sabedoria. Ares, deus da guerra. Artemis, deus da caça. Hermes, que é o mensageiro dos deuses. Hera, a deusa do casamento. Vocês veem que o homem criou um deus para cada coisa, né? Deméter, a deusa da agricultura. Hefesto, deus do fogo e da metalurgia. Apolo, deus do sol. Dionísio, deus do vinho. Tem até um deus do vinho. E Afrodite, que é a deusa do amor. Então, todos esses deuses, eles foram inventados na mente do homem, né? Deus não se arrepende de nada que haja feito, que agora faça ou que venha um dia a fazer. Ele é onisciente, bem como onipotente. A sabedoria do homem vem das provações e dos erros da experiência humana. A gente acaba aprendendo mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E a sabedoria de Deus, ela consiste na perfeição inqualificável, ilimitada do seu discernimento universal, infinito e irrestrito. E esse pré-conhecimento divino, efetivamente, dirige o seu livre-arbítrio criador. O Pai Universal, ele nunca faz nada que cause dor ou arrependimentos subsequentes. Todavia, embora o Pai não cometa erros, nem abrigue arrependimentos ou experimente o pesar, ele é um ser que tem uma feição de pai, e o seu coração fica pesaroso, sem dúvida, quando seus filhos falham em atingir os níveis espirituais que seriam capazes de alcançar com a assistência que foi tão livremente provida pelos planos de realização espiritual e pelas políticas de ascensão dos mortais nos universos. Então, essa assistência que foi tão livremente provida, eu penso que seria os 7 espíritos ajudantes da mente,
os ajustadores do pensamento, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, né? E é muita coisa, né? Se a gente for pensar bem. Então, a gente aí tem muita assistência espiritual. E as políticas de ascensão dos mortais nos universos, que a gente viu lá atrás, que são aqueles planos que Deus tem para os planetas, os planos de ascensão para cada criatura mortal. E é literalmente verdade que, com todas as vossas aflições, ele aflige-se. Em todos os vossos triunfos, ele triunfa em vós e convosco. O seu espírito divino, pré-pessoal, é uma parte real de vós, que é o ajustador do pensamento. E ele está lá, o pai está lá na Ilha do Paraíso, é verdade, ele não pode sair de lá. Se ele saísse de lá, ocorreria uma catástrofe, né? Mas ele também está aqui, dentro de cada um de nós, né? Como ajustador do pensamento. A bondade, a infinita bondade do Pai está além da compreensão da mente finita do tempo. Por isso é que deve haver sempre uma forma de contraste com o mal comparativo, não pecado, para a exibição efetiva de todas as fases da bondade relativa. A perfeição da bondade divina, ela pode ser discernida pela intuição mortal imperfeita, apenas porque ela se destaca, por contraste, da imperfeição relativa das relações entre o tempo e a matéria, nos movimentos do espaço. Então, ele está falando que, mesmo com a gente consegue discernir, nós podemos discernir a bondade de Deus pela nossa intuição mortal, imperfeita, sim, mas nós podemos escolher entre o bem e o mal, através do nosso livre-arbítrio. O erro, o mal, é a penalidade da imperfeição, é inerente ao ser humano, e nós somos imperfeitos, então o erro, o mal, infelizmente, é inerente a nós, mas nós podemos discernir e nós podemos escolher entre o bem e o mal, através do nosso livre-arbítrio. O mal, portanto, é também uma medida da imperfeição na interpretação do universo. O caráter de Deus é supra-humano, e é por isso que essa natureza da divindade deve ser personalizada como é nos filhos divinos, antes que possa ser captada com a fé pela mente finita do homem. Deus, ele se personaliza nos seus filhos criadores, né? Nos Micaéis. E Micael, nosso criador, Micael aqui para nós é Deus, né? É Deus personalizado. Como compreender Deus? Deus é o único ser estacionário, autocontido e imutável em todo o universo dos universos. E para quem não há um lado exterior além, nem passado, nem futuro. Posto que Deus existe por si próprio, ele é absolutamente independente. A própria identidade de Deus é inimiga da mudança. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, mas até que vós tenhais alcançado o status do paraíso, não podeis nem mesmo começar a entender como Deus pode passar da simplicidade à complexidade, da identidade à variação, da quiescência ao movimento, da infinitude à finitude, do divino ao humano, e da unidade à dualidade, e desta à trindade. Mas Deus pode, assim, modificar as suas manifestações da sua absolutez, pois a imutabilidade divina não implica a imobilidade. Deus tem vontade, ele é a vontade. O Pai absoluto, ele é criador do universo central e perfeito, e o Pai de todos os outros criadores. Deus compartilha a personalidade, a bondade e inúmeras outras características com o homem e outros seres. A infinitude da vontade, entretanto, é apenas dele. Deus, ele é limitado nos seus atos criadores apenas pelos sentimentos da sua natureza eterna e pelos ditames da sua sabedoria infinita.
Deus pessoalmente escolhe aquilo que é infinitamente perfeito. Então, ele diz, Deus escolhe aquilo que é infinitamente perfeito. Não que Deus não possa fazer o imperfeito, mas ele tem um livre-arbítrio criador. Então, ele escolhe fazer aquilo que é apenas perfeito. Daí a perfeição superna do universo central. E embora os filhos criadores compartilhem plenamente a sua divindade e até mesmo algumas fases da sua absolutez, eles não estão completamente orientados por aquela finalidade de sabedoria que é a diretriz da infinitude da vontade do Pai. E por isso, na ordem de filiação dos Micaéis, o livre-arbítrio criador torna-se mais ativo, mais plenamente divino e quase último, se não absoluto mesmo. O Pai infinito e eterno, mas o Pai é infinito e eterno, mas negar a possibilidade da sua autolimitação volitiva equivaleria a negar o próprio conceito de absolutez da sua vontade. Ou seja, ele pode fazer imperfeito, mas pelo seu livre-arbítrio criador, ele escolhe apenas aquilo que é infinitamente perfeito, pelos sentimentos da sua natureza eterna e pelos ditames da sua sabedoria infinita. E como os filhos criadores ainda não estão orientados pela natureza eterna, porque eles não são absolutos, como o Pai é, só o Pai é absoluto, e não tem aquela sabedoria infinita que o Pai tem. Então, Deus, ele acaba delegando mesmo a criação aos filhos criadores. A absolutez de Deus, ela permeia todos os 7 níveis da realidade universal. A gente já teve uma aula falando sobre esse assunto, os 7 níveis da realidade no universo, e esse tema é um tema muito vasto, muito complexo. Mas eu trouxe aqui um resuminho para vocês, está aqui nessa aula 2.7.3, foi o Henrique que deu essa aula. E eu trouxe aqui só um resuminho para a gente relembrar. Mas eles estão falando que da realidade finita, absoluta e absoluta. Então, a absolutez de Deus permeia todos esses 7 níveis aqui da realidade universal. E a totalidade da sua natureza absoluta, ela está sujeita à relação do Criador com a sua família de criaturas no universo. A precisão pode caracterizar a justiça trinitária. Sempre quando penso em justiça, eu penso nos anciãos dos dias. A justiça, seres trinitários, são seres criados pelas 3 deidades do paraíso. Então, a precisão pode caracterizar a justiça trinitária no universo dos universos. Só que, mas em todo o seu vasto relacionamento familiar com as criaturas do tempo, o Deus dos universos, ele se pauta pelo sentimento divino, em primeiro e último lugares eternamente. O Deus infinito é um Pai, entre todos os títulos possíveis pelos quais ele poderia ser conhecido apropriadamente. E aí o revelador, ele fala assim, ó, eu fui instruído a retratar o Deus de toda a criação para vocês como o Pai universal. Então, como Pai de todo mundo aqui. O Pai universal. Em Deus, o Pai, os atos do livre-arbítrio não são regidos pelo poder, nem guiados apenas pelo intelecto. A personalidade divina, ela é definida como consistindo no espírito e manifestando a si próprio aos universos como amor. Portanto, em todas as suas relações pessoais com as personalidades criaturas dos universos, a primeira fonte e centro é sempre e de forma coerente um Pai amoroso. Deus é um Pai no sentido mais elevado do termo. Ele está eternamente motivado pelo idealismo perfeito do amor divino. E essa natureza eterna encontra sua mais forte expressão e a maior satisfação em amar e ser amada.
E apesar com todo o poder que Deus tem, Deus é guiado pelo amor. Deus é amor. Para a ciência, Deus é a primeira causa. Para a religião, ele é o Pai universal pleno de amor. Para a filosofia, ele é o único ser que existe por si próprio, não dependendo de nenhum outro ser para existir. No entanto, magnanimamente, ele confere realidade de existência a todas as coisas e a todos os seres. Contudo, torna-se necessária a revelação. Esta revelação, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, todos unidos, juntos, tentando compreender Deus, para mostrar que a primeira causa da ciência e a unidade autoexistente da filosofia são o mesmo Deus da religião, pleno de misericórdia e bondade, e comprometido em efetivar a sobrevivência eterna dos seus filhos na Terra. E aí, eu trouxe aqui algumas frases, pensamentos de filósofos, cientistas e religiosos, para a gente tentar entender, compreender como que eles viam Deus, como que eles compreendiam ou compreenderam Deus, o que que eles escreveram sobre Deus, né? Eu trouxe alguma coisa, eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas, porque depois isso aqui vai ficar lá na plataforma, aí vocês podem ler com mais calma. Albert Einstein, eu achei muita coisa de Einstein. Einstein escreveu muito sobre Deus. Aí, aqui ele fala assim: eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Einstein. Aqui Einstein de novo. Deus não criou o mal. O mal é um resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos. Einstein realmente tinha uma mente brilhante, né? Vou pegar um cientista aqui. Diz assim: as investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos trazem revelações mais profundas do totalmente desconhecido. Quem escreveu foi Maria Mitchell, foi a primeira astrônoma norte-americana, a primeira mulher a ser nomeada para a Academia Americana de Artes e Ciências. Enfim, não vou ler tudo, depois está na plataforma e vocês podem ler com mais calma. A consciência de uma vida humana vitoriosa na Terra nasce daquela fé do ser criado, a qual se atreve a desafiar cada episódio recorrente da existência, quando se defronta com o espetáculo pavoroso das limitações humanas, por meio da afirmação infalível: ainda que eu não possa fazer isso, em mim vive alguém que pode e irá fazê-lo, uma parte do Pai absoluto do universo dos universos. E essa é a vitória que conquista o mundo, é a vossa própria fé. A tradição religiosa, ela é o registro imperfeitamente preservado das experiências dos homens sabedores de Deus das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre o Pai Universal. Tais crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos, né? E através de crenças errôneas é que se gerou tudo isso aqui, né? Mensagens de Deus, muitas mensagens de personalidades subordinadas, de anjos, né? Foram apresentadas como se tivessem sido do próprio Deus. A ira de Deus, né? As tempestades, os vulcões, os terremotos, enfim, todas as intempéries da natureza, eles achavam que era Deus que estava bravo com eles, era Deus que estava irado com eles, né?
politeísmo, cultivo de vários deuses, que a gente viu lá atrás, sendo Zeus o principal deus da divindade, a principal divindade do panteão grego, né? O homem tentando ganhar favores de Deus através de penitências, através de sacrifícios. E um dos episódios mais tristes da história da humanidade, que são os sacrifícios humanos. Achar que matar um irmão, matar um outro ser humano, podia deixar Deus feliz. Derramar o sangue do próprio irmão poderia fazer barganha com Deus, poderia deixar Deus feliz. Hoje a gente sabe, com a revelação, graças a Deus, que Deus não precisa de nada disso, né? Deus não precisa dessas coisas. Deus só precisa que a gente o ame e que seja feita a vontade de Deus, né? Que a nossa vontade seja feita a vontade dele, e não de todas essas coisas aí. Os povos de Urântia, eles continuam sofrendo a influência de conceitos primitivos de Deus. Os deuses desencadeados na tormenta, que sacodem a terra na sua cólera e que derrubam os homens com a sua ira, aqueles que infligem o seu julgamento descontente na forma de penúria ou de enchentes. Estes são os deuses da religião primitiva, não são os deuses que vivem nos universos e que os governam. Tais conceitos são uma relíquia dos tempos em que os homens supunham que o universo estivesse sob o domínio e controle dos caprichos de tais deuses imaginários, aqueles deuses que a gente viu lá atrás. O homem mortal, entretanto, está começando a dar-se conta de que vive em um reino de relativa lei e ordem, no que diz respeito às políticas administrativas e à conduta dos criadores supremos e dos controladores supremos. A ideia bárbara de apaziguar um Deus irado, fazendo propiciações para um Senhor ofendido, tentando ganhar os favores da deidade, e tudo isso por meio de sacrifícios e de penitências, ou mesmo pelo derramamento de sangue, é sinal de uma religião totalmente pueril e primitiva, de uma filosofia indigna de uma era esclarecida pela ciência e pela verdade. Tais crenças são extremamente repulsivas aos seres celestes e aos governantes divinos, que servem e que reinam nos universos. É uma afronta a Deus acreditar, sustentar ou ensinar que o sangue inocente deva ser derramado com a finalidade de conquistar os seus favores ou de conjurar uma ira divina fictícia. Lá no documento 89, fala bastante sobre sacrifícios. O sacrifício, ele se originou primeiro eles começaram a arrancar o cabelo, cortar o dedo fora, arrancar os dentes, e depois eles foram aprimorando esses sacrifícios, aí eles foram sacrificando os seus melhores animais, até, enfim, os seres humanos, né? Eu trouxe um trechinho do documento 89, que fala assim, essa imagem é de Abraão, que eu acho que é um dos sacrifícios mais famosos da história, né? Abraão tentando sacrificar o seu filho Isaque. Aí lá no documento 89, fala assim, o espetáculo de Abraão coagido a sacrificar o seu filho Isaque, ainda que chocante para as suscetibilidades civilizadas, não era uma ideia nova nem estranha para os homens daqueles tempos. Havia sido uma prática comum que os pais, em tempos de grandes pressões emocionais, sacrificassem os seus filhos primogênitos. E muitos povos têm uma tradição análoga a essa da história. Pois certa vez existiu uma crença mundial, e os reveladores falam isso mesmo, que quase todas as culturas do planeta praticaram sacrifícios humanos. É muito triste isso realmente. Então, existiu uma crença mundial profunda
de que era necessário ofertar um sacrifício humano quando qualquer coisa extraordinária ou inusitada acontecia. Então, qualquer coisa fora do normal, uma enchente, ou terremotos, qualquer intempérie da natureza, aí eles acreditavam que Deus que estava irado, então tinha que sacrificar alguém para deixar Deus feliz. Os hebreus, eles acreditavam que, sem derramamento de sangue, não haveria remissão do pecado. Eles não se haviam libertado da velha ideia pagã de que os deuses não poderiam ser apaziguados a não ser pela visão do sangue. E embora Moisés haja trazido um claro avanço ao proibir os sacrifícios humanos e a substituí-los na mente primitiva dos beduínos infantis que o seguiam pelo sacrifício cerimonial de animais. Aí eu achei aqui uma revista. Essa revista aqui chama Live Science. Essa revista ela foi publicada em 2018. Aí foi uma descoberta arqueológica que eles fizeram e publicaram nessa revista. Aí eles falam que eles encontraram 25 culturas que praticavam o sacrifício humano. E dentre essas culturas está a China, cidade de Ur, os Incas, Maia, antiga Israel, a civilização asteca, os gregos, o Antigo Egito, Stonehenge, Itobashira, Havaí, os romanos antigos, os gregos sacrificavam a Zeus, sacrifício Moche, o reino de Dahomey, os celtas, Nazca, os vikings e muitas outras, né? Mas os reveladores falam que isso realmente aconteceu e foi quase que mundial, né? Os sacrifícios, infelizmente. Hoje o sacrifício humano é proibido, sendo considerado um crime, né? Mas, no entanto, há religiões que os praticam, né? Na revista, eles dizem que ainda há religiões que praticam sacrifícios humanos, e os reveladores no livro, eles também falam que ainda hoje, isso foi em 1934, eles diziam que ainda hoje, algumas religiões ainda praticam o sacrifício humano, infelizmente, né? Mas as escondidas, porque é proibido, terminantemente proibido hoje, considerado um crime. Então, eles têm que, se eles praticam, tem que ser às escondidas mesmo, infelizmente, né? Mas os habitantes de Urântia hão de libertar-se dos erros antigos e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai Universal. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo. E a raça humana está destinada a conhecer o Pai Universal em toda a sua beleza de caráter e graça de atributos que o Filho Criador tão magnificamente descreveu ao residir em Urântia, como Filho do Homem e Filho de Deus. Muito obrigada a todos. Esse material vai estar lá na Escola Urântia, lá na plataforma. Cadastre-se no site da escola, que ainda não se cadastrou. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Obrigado, Rosângela. Muito bom. Maravilhoso. Aula suave, maravilhosa. A voz dela faz a gente quase dormir. É verdade. Não durmam. Parabéns, Não, Rosângela. a gente Bem se suave. esforça, não. Muito suave, doce. Parabéns. Muito grata, Rosângela. Imagina, obrigada. É um tema muito lindo, né? Quem sou eu para falar da relação de Deus com o universo, né? Mas a gente está aí para estudar todo mundo junto, né? Vamos tentar compreender Esse Deus. tema parece que veio de encomenda para você, viu, Rosângela? Eu amei esse tema. Eu gostei muito dessa aula de estudar e de pesquisar sobre ela.
Eu só acho assim, Rosângela, que pela mente embrionária dos seres, né, que viviam o mitológico, nós devemos ter um pouco de compreensão. Hoje nós temos mais elementos, né? Por exemplo, um Abraão para matar o filho recebeu uma ordem, né? Na cultura judaica para isso. Então não é uma coisa pessoal. Mas o próprio Jesus, né? Ele que abriu uma nova era, onde não se mata, porque era comum matar criança desde o Egito. Quando a gente... A matança de crianças era normal. Então, eu acho que a grande mudança veio com o Cristo, né? Abolindo a matança de crianças, animais a certo momento, porque o cordeiro ainda ele se alimentava de cordeiro, mas a vinda do próprio Cristo é que vai mudando para nós podermos compreender hoje. Hoje nós temos um corpo mais sutil, um corpo mais leve, e podemos nos horrorizar com isso, que na época era comum, era um mitológico, né? Era uma coisa que participava das sociedades. Hoje o nosso horror é contra a guerra, hoje o nosso horror é contra a fome de uma criança, é contra a guerra, contra essas coisas. Mas parabéns pela sua exposição aí, viu? E quando eu estava pesquisando, dá até um mal-estar, porque são coisas, assim, horrendas, realmente. Eles até comiam os filhos, os primeiros filhos, sacrificavam, enfim, realmente é uma cena muito triste. Então, tinha um grupo que comia eles eram antropófagos por conta de um suposto ser mais superior que os ensinou, para não se misturar com outras tribos, por exemplo. E era uma coisa certa para eles. Hoje, para nós, evidentemente, não o é, né? Mas aquilo foi passado para eles de gerações, né? Dos mais antigos, que assim tinham conhecimento até maior, né, para a época. Hoje, evidentemente, com a cultura, fica difícil aceitar isso. A gente lendo os antigos documentos sumérios, a gente lendo sobre os incas e os maias, a gente vê como que essas culturas sacrificavam, né, as pessoas, como que eles tinham essa cultura mesmo, né, misturado com uma religião. Você vê aqueles zigurates que eram feitos, era tudo para sacrifício de sangue. Machu Picchu mesmo era ali um lugar de pura sangria. Então a gente vê como que a evolução aconteceu de modo que hoje essas questões desse tipo de carnificina só ficam mesmo nessas religiões, digamos, mais afastadas, assim, os mais aborígene, mais selvagem, e também nessas religiões secretas, né? A gente pode verificar essas coisas. Mesmo assim, não distante disso, a gente vê como que algumas religiões ainda têm esse tipo de cultura de atraso, né? Isso. Rosângela, parabéns, viu? Oi, Ângela. Obrigada, Ângela. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo jovens buscadores. Então, assim, no meu grupo, nós tínhamos o Alexandre e o Pablo. Quando eles chegavam, eu vibrava. Eu falava, nossa, coisa mais linda. Né? Tão jovens, já tentando despertar consciência crística, né? E é muito Obrigada, bonito. Ângela. Parabéns Não para sou tão você. jovem, não sou tão jovem. Mas relativamente ainda é bem jovem. Parabéns, viu? Obrigada. Foi muito bom. Parabéns, Rosângela, pela apresentação, hein? Com essa Oi, voz de Samuel. anjo. Obrigada, Samuel. Agora, minha opinião aí, que muitos deram aí sobre como a humanidade se comportou antigamente, né? Não podemos esquecer que existe muita influência também
os seres rebeldes que estavam nessa época na mente do povo, né? Para que ele pensasse dessa forma, né? Ah, A sim, gente, verdade. É a bem gente não, lembrado, Samuel. Antes de Jesus, realmente, eles podiam influenciar os homens, sim. esse povo foi muito influenciado por isso, né? Porque aqui Uhum. em Urântia a gente não seguia uma linha normal de evolução, né? Então tem muita influência disso aí, e que até você falou aí, colocou Carl Jung, né? Ele tem um É. conceito de inconsciente coletivo, que eu acho que até hoje a humanidade carrega isso, né? Tipo, Uhum. como medo de fantasma, essas coisas, por causa desse antepassado que vem carregando essa consciência coletiva, né? Eu acho essa a minha Sim. opinião, porque também tem muita influência disso. Aham. Muito bem. Obrigado, Rosângela. De nada, No, Walter. no Evangelho de Mateus, né, no sermão escatológico, nós vemos lá quando Jesus nos fala sobre a abominação desoladora. Quando virdes a abominação desoladora posta em lugar santo, aqueles que se encontram na Judéia fujam para os montes. Então, essa profecia teria sido cumprida no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém pelo exército romano, né, e a destruição do templo. Mas essa profecia, ela não se encerra. Ela continua porque existe a vontade da reconstrução do templo e também a volta do sacrifício. Então, isso acontecia e também seria um retrocesso, né? Não é à toa que é uma abominação, né? Então, o livro de Enoque nos revela que esses deuses, né, esses maloques, esses que dominavam a mente humana, né, seriam os egregórios, né, que vem do grego eclesiástico, né, que acabou influenciando também outras culturas, né, a partir daí desse legado dos 12, né. Então, esse termo egregório vem do grego egregoros, que significa vigilantes, ou vigia. E seria, no caso aí, eles não são reais, né? E têm uma existência efêmera, porque eles são frutos da perversidade coletiva, né? Assim como existem demônios, espíritos malignos, né, gerados por indivíduos, né? Então são produtos das nossas mentes de acordo com as nossas necessidades, até pela falta de compreensão desses princípios, né? Desses Elohim, essas potências divinas, essas múltiplas personalidades de Deus aí, representadas por essas forças da natureza, né? Os elementos, né? A água, fogo, terra, e o ar, né? Os planetas principais, né? Os 8 planetas, Júpiter, Saturno, Netuno. Então, tudo isso acabou sendo representado na figura desses 12, né? Que é interessante a gente ver que esse número ele é presente em várias culturas, né? Vai aí desde da Suméria até influenciando, por exemplo, o candomblé, né? São toda essa representatividade, né? Então é interessante a gente sair dessa egrégora, né? Dessa coisa, essa abominação que está aí posta em lugar santo. Então é ela que nós temos que combater para fazer a humanidade avançar no sentido de encontrar o caminho para a casa do Pai. Obrigado. Obrigada. É isso aí. Oi, Rosângela, parabéns. Oi, Lilian, obrigada. Muito legal, né? Quando você falava da natureza,
quando você falou da natureza. A gente sempre imagina, né? A gente acha tão linda a natureza, não é? Eu sou uma admiradora da natureza. Eu fico admirando. As flores, né? Todas as coisas, até o mar, assim, apesar de às vezes dá. Mas que nós não vamos ter mar, né, lá nas Morôncias. O mar é só aqui. Lá vai ser só riacho. Ou rio, não sei. Mas... Mar de cristal. Não, o mar não de vai ter cristal. água. Nas Morôncias também, o mar de cristal. O mar de cristal, vai ter mar de cristal. Mas, então, eu penso assim, que a natureza, ali o livro fala, e para mim foi uma surpresa isso, quando eu li, né? Que a natureza, ela não é perfeita e não é não representa, ou Deus não está na natureza, porque a natureza não é perfeita. E tem uma parte que você leu ali de que como nós, com que a gente colabora para que ela não seja perfeita. De alguma maneira, você colabora para que a natureza não seja perfeita. E alguns críticos falam que quando você tem um pensamento, assim, quando você tem uma atitude má, você colabora com um terremoto, nesse sentido, assim, né? Então, que não precisaria haver todas essas questões, essa natureza que a gente vê perturbada ou cheia de certa maneira, às vezes, né? Tanto tornados, ventos fortes, chuva, acho que não precisaria haver tudo isso. Mas, mesmo assim, a gente admira a natureza. Em muitos aspectos, assim, ela nos alegra. Quando você vê uma floresta, quando você vê as flores, os animais, parece tão assim, né? Quem já não teve, quer dizer, eu já tive, né? Eu já fiz isso, né? Abraçar uma árvore, já fiz isso, que eu acho as árvores... eu acho as árvores tão lindas, assim, elas não dão, né? E você aprende que elas não dão o alimento, que elas nos dão a sombra. Quando você está, assim, num lugar onde está muito quente, nossa, quando se encontra uma árvore que ela te dá sombra, que frescor que é aquilo, né? Graças a Deus, você fala, graças. Então, a impressão que que Deus está na natureza é muito forte, assim, né? Eu acho que por isso também que antigamente os povos achavam que era a ira de Deus, ó, Deus está bravo. E Deus está na natureza, olha lá, ó, aquele tornado, aquela ventania, aquele furacão, aquilo lá é a ira de Deus, hein? Eu acho que eles tinham esse pensamento, né, nesse sentido, assim. Então, você... E já iam correndo sacrificar alguém para parar com aquilo. Porque são os portadores da vida que vêm também, eles não são seres perfeitos também, né, eles têm, então, isso acontece, e a gente ajuda também, e a rebelião ajudou bastante. E outra questão também, o livro, hoje eu estava vendo, né, porque foi postado hoje uma leitura, eu estava escutando, que o livro também fala que ainda há sacrifícios humanos em algumas tribos, né? E ainda na Austrália e na África. Na Austrália e na África. Nossa. Ainda algumas tribos, ainda a cultura deles sacrificam o primeiro filho, né? O primogênito ainda. Então, quer dizer, nós temos vários níveis, né? A gente não aceita mais, mas ainda tem vários níveis de desenvolvimento na nossa cultura. É interessante. Ainda tem. Eu vi na revista, eles citaram algumas, e os reveladores falam, em 1934, né, eles falaram que ainda tinha. Eu acho que ainda deve ter mesmo, só que são essas então, uma vez eu secretas. li que até os anos 70 ainda acontecia isso. Eu não sei se hoje acontece, mas lá na Austrália até os anos 70 acontecia. Pode ser. Absurdo, né? É muito triste mesmo. E a semana que vem, daí nós vamos ver, porque já começou, né, nesse capítulo da relação do indivíduo com Deus, mas na próxima vai ser a relação de Deus com o indivíduo, né, como que ele se relacionou, no capítulo 5, na aula que vem, vai ser, e é lindo também, né, tudo muito lindo, porque esse é com o universo, né,
e que Deus se relaciona com o universo, e daí vai ser, vamos dizer assim, a coisa mais pessoal conosco mesmo, como que é esse processo, essa relação de Deus conosco, que é maravilhosa, a gente já sabe, mas que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na aula que vem. Você já está dando uma palhinha hoje, Lília, da aula que já vem, tá dando um spoiler. Comentando sobre Deus na Spoiler. natureza. Mas já estou falando do que vai ser a aula, é muito lindo, porque é uma coisa que é mais assim, não é com a sociedade, não é com o universo como todo, mas é pessoalmente conosco. Como que esse Deus se relaciona, né? Como que ele é pessoal, como que nós somos indivíduos. A nossa intimidade, né, com ele. Como Bacana. que ele nos ama pessoalmente, né? Pessoalmente. Bacana, muito bom. Estaremos ansiosos para chegar quarta-feira que vem. Tem que ler esse livro, né? Ler antes, daí para a gente ter uma ideia antes, né? Tem Lília, tem um livro do poeta, astrônomo e metafísico Camille Flammarion, que chama Deus na Natureza. Um livro que, de repente, você vai gostar. Deve ter umas 400 páginas. Né? Para quem não sabe, Camille Flammarion, aliás, nem os espíritas sabem, né, que se não fosse Camille Flammarion, não existiria espiritismo. Né? Que ele que foi um daqueles 6 amigos, né, entre Leon Denis, que era amigo dos 5, 6 amigos, né, poucos amigos que Allan Kardec tinha, o professor Hippolyte Leon Denis Rivaillon. Então, Camille que começou a mostrar para ele os fenômenos sobre a espiritualidade, enfim, né, mostrou para ele o caminho que ele até então era um cientista, né, e acabou sendo convencido por Camille Flammarion a desvendar e a codificar o espiritismo. E Camille tem uma visão muito mais ampla, né? Ele é astrônomo, ele tem muita visão científica também, então ele tem consegue perceber, tem essa sensibilidade de perceber Deus na natureza, né? Que nós não percebemos, né? Tão óbvio, né? Deus está em tudo, está em todo lugar, está dentro de nós, está na natureza, está dentro de mim, está fora de mim, né? Eu costumo dizer que até aquele termo namastê, né? Agora, depois que eu conheci o livro de Urântia, né? Eu falo que é o ajustador do meu pensamento, saúda o ajustador do pensamento que habita em mim, saúda o ajustador do pensamento que habita em ti. Obrigado, Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria pedir licença para ler um textinho aqui, que saiu na CNN Brasil, e que eu consigo fazer um paralelo com o livro de Urântia, que é o seguinte. É verão em Netuno, planeta mais distante do Sol. Na verdade, é verão lá desde 2005, pois com seu ano equivalente a 165 anos da Terra, as estações duram cerca de 4 décadas. O que está intrigando os cientistas, porém, é a súbita mudança de temperatura no gigante gasoso. Entre 2003 e 2018, o planeta ficou 8 graus mais frio globalmente. Nos últimos 4 anos, porém, a temperatura no seu polo subiu 11 graus centígrados. Aí, eu me lembro que em Netuno não existe o homem lá para fazer nada, nem para pôr fogo em floresta, nem para acelerar o aquecimento global, nem nada disso. Aí eu volto para o livro de Urântia. Não que eu acho que a gente deva devastar o planeta, não deva fazer reciclagem, não deva cuidar das florestas, não deva abominar o que está sendo feito na Amazônia, mas eu lembro que o livro de Urântia fala que a cada 10 milhões de anos existem aquelas eras glaciais. Então, a neve, né, o gelo vem e depois ele volta, e ele vem, e ele volta. No tópico 3 do livro de Urântia, a gente fala disso várias vezes, né? Assim, é até exaustivo. Então, eu adoro o que a Lilian fala sempre, e eu concordo com ela 99,9% do tempo.
Mas eu acho que a gente não consegue provocar terremotos, nem maremotos, nem tsunamis. A gente não consegue. Não consegue. Não, isso os místicos falam, né? Não que eu concordo. Ok. Não, é porque a gente não tem esse poder todo. Não, eu também acho que não. A gente pode até colaborar, vamos dizer. A gente colabora, com certeza. Mas eu acho que assim, a gente só acelera uma coisa que vai acontecer com ou sem o homem lá. É verdade, porque é o que o livro de Urântia fala o tempo todo. O que a gente pode prejudicar é localmente, né? Se você não desentope um bueiro, você vai causar enchente. Ou se você joga lixo, vai acumular ali, né? Se você vai morar na beira do rio, o rio vai encher e vai levar sua casa embora. Se você morar lá em cima no morro, o morro vai ter as chuvas, as chuvas estão se ampliando, né? se intensificando, o morro vai cair, as pessoas vão morrer. Então, isso é uma falta de visão urbana, né? de gerenciamento urbano. Mas os fenômenos, eu acredito, pelo que eu entendi do livro de Urântia, que eles acontecem e são cíclicos e vão acontecer. É verdade. A não ser quando a gente chegar em Luz e Vida, que tudo vai estar perfeitinho, o planeta também vai ter entrado em Luz e Vida, não só os seres humanos, e aí as coisas vão se tornar mais estáveis. Aí já está estabilizado, né? Para estar estabilizado, eu acho que vai demorar bastantinho, né? Eu também acho. Eu estou querendo que 1000 anos se estabilize. Nós não vamos ver, infelizmente. Não, acho que não. Eu acho que ainda está tendo terremoto. Eu já falei que nós vamos ver. Não vamos. Lá de cima. Não aqui, né? Lá em cima. Sim, lá de cima. Sim. Vai ser transmitido. Viu? Outra coisa que eu queria pontuar, e daí eu encerro a minha fala, é que ainda nós acreditamos que foi necessário um sacrifício humano para que os nossos pecados fossem perdoados. Gente, isso é uma não coisa... é verdade. Lógico que não, mas ainda nós temos a maioria das religiões, ou a nossa religião cristã, né? Aí ainda acredita que foi preciso o sacrifício de Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Gente, ainda nós temos... Religião católica, sim. E daí, no final, ali do que você colocou, né? No final do que você colocou, ele fala assim que ali eles dizem o que vai acontecer, né? Eles falam que vai mudar e que já está mudando. Graças a Deus. Glória, né? Oh, glória. Eles dão a certeza, né, de que isso vai mudar e que já está mudando esse pensamento. Então, a gente fica mais aliviada. É isso mesmo. Parabéns, Rosângela. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Maravilhoso. Próxima aula é da Lília, né? É da Lília. A próxima aula. Semana que vem, né, Lília? Isso, que é a relação de Deus com o indivíduo, né? Mais pertinho, né? Mais próximo. Pertinho ainda. Mais pertinho. Muito, muito. Tudo bem. Então, obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Até semana que vem, para a aula da Lília. Obrigada, Rosângela. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Beijão no coração de todo mundo. Boa noite a todos. Um grande abraço. Boa Páscoa para todo mundo. Boa Páscoa. O Neemias. Feliz Páscoa para todos. O Neemias no domingo. Eu também. Boa noite, obrigado. Pessoal, só um aviso. O Neemias, no domingo, ele quer fazer um luau às 19 horas, né, Neemias? Quer falar? Legal! Eu queria fazer um encontro às 19 horas para a gente rememorar esse evento, né, da ressurreição de Jesus. Seria um luau porque eu gostaria que as pessoas pudessem
ou apresentar um louvor, ou uma oração, uma palavra, ou nada formal, fosse um encontro livre, a gente pudesse conversar e fazer o que o coração tocar. Legal. Qual o horário mesmo? Qual horário? 19 horas. 19. Aqui na sala da escola. Ok. Legal, gostei. Então, estão todos convidados.